A história da destruição de Sodoma e Gomorra, todo mundo já ouviu falar, né? Fogo, enxofre, uma destruição total. Mas e depois? O que acontece quando a poeira assenta? Exatamente isso que a gente vai analisar hoje. As consequências em cascata desse evento, sabe? Desde o colapso social completo até a origem bem surpreendente de novas nações. Para a gente entender melhor, nossa análise vai ter três atos. Primeiro, a aniquilação e o deslocamento. Depois, a gente mergulha na degradação moral que surgiu das cinzas. E, por fim, vamos ver como um fim tão catastrófico acabou dando origem a novas nações. Então, vamos começar pelo impacto mais imediato, aquele que a gente consegue visualizar primeiro. A aniquilação total de uma sociedade e o que aconteceu com os pouquíssimos sobreviventes. O relato aqui descreve um evento cataclísmico. E o ponto-chave é que o alvo não foram só as pessoas. Foi um apagamento completo de tudo, do ambiente, da infraestrutura, basicamente uma erradicação total do mapa. E as consequências para o único chefe de família que sobreviveu, o Ló, foram, imediatas e absolutas. Dá para imaginar? Ele perdeu tudo de uma vez. A comunidade, quase toda a família, a casa e, o que era crucial, o status social. Num instante. E numa sociedade patriarcal como aquela, isso significava perder a identidade, a proteção. Ele virou um Zé Ninguém. E essa frase aqui, ela mostra bem a fragilidade da sobrevivência, o custo pessoal e imediato do desastre. A família do Ló, que já estava dizimada, se fragmentou ainda mais por causa de um único ato, um olhar. No fim, só restaram ele e as duas filhas. Isso aqui mostra a consequência psicológica. Mesmo depois de escapar do pior, o medo foi tão grande que levou os sobreviventes para longe da sociedade. Eles trocaram um refúgio, uma cidade, pelo isolamento total de uma caverna. A segurança para eles passou a ser sinônimo de reclusão. Mas, olha, a destruição física não aconteceu do nada. Ela foi, na verdade, tanto precedida quanto seguida por um colapso moral profundo. Vamos dar uma olhada nisso agora. A distorção moral na cidade era extrema, né? Sob uma pressão que a gente nem consegue imaginar da multidão, Ló chega ao ponto de oferecer as próprias filhas para proteger os hóspedes. É uma escolha que, revela o colapso total das normas sociais e familiares. Essa pergunta prepara o terreno para o que vem a seguir. O que acontece com a moral quando a sociedade, as leis, a esperança, quando tudo desaparece? Em um mundo assim, sem futuro aparente, as regras de conduta mudam. E drasticamente. Acreditando que eram literalmente as últimas pessoas na Terra, as filhas de Ló bolaram um plano muito bem calculado. Não foi algo impulsivo, não. Foi uma estratégia passo a passo para garantir a sobrevivência da linhagem delas no mundo que na cabeça delas tinha acabado. E essa citação aqui da fonte revela a lógica delas, preto no branco. Foi um ato que nasceu não da paixão, mas da pura necessidade de sobrevivência. Pelo menos na visão delas. Era a única maneira que enxergavam de dar continuidade à humanidade ou, no mínimo, à própria família. E é aqui que a história dá uma virada impressionante. Como é que uma narrativa de aniquilação total se torna, de repente, uma história de origem para novos povos? O que aconteceu naquela caverna não foi só o fim da história de uma família. Pelo contrário, foi o começo da história de duas nações inteiras, com identidades e legados que iam durar por séculos. E aqui está o resultado direto daquele plano. O filho da filha mais velha, Moabe, se tornou um ancestral dos Moabitas. E o filho da mais nova, Ben-Ami, deu origem aos Amonitas. Duas nações inteiras, nascidas a partir de uma caverna isolada. Esse é o grande paradoxo da narrativa. Um ato de destruição que deveria acabar com tudo, sem querer, acabou levando a um ato de criação humana que povoaria a região de novo, ainda que a partir de uma origem, vamos dizer, bem controversa. E fica essa pergunta no ar, né? Como que uma destruição total pode, de forma tão paradoxal, se tornar um ato de criação? É uma questão que ecoa em muitas histórias de fundação ao longo do tempo. E falando nisso, no nosso próximo material, a gente vai investigar outra civilização perdida que fascina a humanidade há séculos, a lenda de Atlântida e seu enorme impacto cultural.